paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estar aqui hoje para meditarmos na palavra de Deus. Como o pastor Alex disse, para que eu fizesse a apresentação, eu sou Erison, casado com a Carla. Fui pastor na Igreja Presbiteriana Renovada de 2016 até novembro deste ano. Fui pastor auxiliar na 7ª Igreja, aqui no bairro Santa Helena. Fui pastor na primeira Igreja Presbiteriana Renovada em Guanhães. E meu último campo como pastor foi a 11ª Igreja aqui no bairro Jardim do Trevo. E agora estou aqui na igreja como membro, acompanhando e talvez um possível processo para tornar um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no mais, que Deus nos abençoe e que nos dê graça. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 128. Salmos de número 128. Salmos de número 128. O salmista nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero chamar a sua atenção para o tema: o temor de Deus gera felicidade. Nós vivemos em uma sociedade, se você fizer uma análise do tempo que nós vivemos, nós podemos falar que hoje é uma era do vazio. As pessoas estão vazias. E a todo momento nós estamos buscando preencher esse vazio. Nós buscamos preencher esse vazio porque nós estamos sem sentido. Se você der uma olhada e conversar com várias pessoas no seu ambiente de trabalho, na rua que você mora, com os seus vizinhos, as pessoas a todo momento estão procurando um propósito para viver. Estão perdidas, olhando para um outro: o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho sentido, eu não tenho paz. No século 21 a ansiedade está aumentando absurdamente. Antes a ansiedade era coisa de adulto, mas se você conversar com uma criança, com um adolescente, você vai perceber que eles também estão ansiosos. E diante dessa ansiedade nós estamos buscando algo para preencher esse vazio, e nós começamos a fugir da realidade. As pessoas passam tanto tempo hoje com o celular na mão, diante de uma televisão, porque querem fugir da realidade onde elas estão. O mundo se tornou insuportável. Esse mundo se tornou insuportável porque as pessoas são permissivas. Os valores estão sendo questionados, distorcidos, corrompidos. A nossa sociedade mais do que nunca está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: os homens se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Buscamos incessantemente a satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, e nos tornamos egoístas, e assim nós nos destruímos e destruímos os outros. E aí isso vai chegando primeiro no seu coração e consequentemente chega dentro da sua casa e vai contaminando todas as pessoas. E quando nós estamos pensando em família, como as famílias estão sendo afetadas? Vivemos um momento que a aparência ela é mais importante do que o próprio ser. As pessoas estão se endividando para ter, para apresentar algo. E os jovens e crianças estão crescendo nesse processo e demonstram isso em seu sentimento, em suas relações, porque as relações são vazias. As pessoas têm muitos amigos no Facebook, têm muitos seguidores no Instagram, mas com quem realmente pode contar são poucas as pessoas. Nós percebemos essa fragilidade nas nossas relações. Nós trocamos muito rápido de amigos, trocamos de pessoas, porque o nosso mundo hoje, ele quer mostrar para nós que tudo pode se trocar. As coisas hoje não são feitas para durar. Eu gosto muito de história, e antes eu tinha quase um museu. A Carla fez eu desfazer do meu museu. Graças a Deus. Eu tinha várias coisas. Eu gostava de analisar, por exemplo, um ferro de brasa.
Quantos anos? 50 anos, 80 anos. Hoje você compra um ferro de passar roupa, ele dura 1, 2, 3 anos. E logo não tem como consertar, você joga fora. O celular, cada momento sai um celular novo e nós trocamos de celular porque nós queremos um melhor. Os móveis hoje não duram, eles estragam muito rápido. Aquela madeira, aquela mesa de madeira que durava anos, hoje a gente compra algo e de repente se passa um sereno, ele já estragou. Só que nós começamos a trazer essas questões dos objetos para as nossas relações. Nós não consertamos mais as relações, nós não paramos para perdoar, não paramos para ouvir, não paramos para aproximar das pessoas, porque tudo tem que ser muito rápido e tudo tem que mudar, tem que ter novidade. Se não tem novidade, não é útil para a minha vida. E quando nós chegamos isso dentro da família, ter novidade todos os dias, porque o nosso dia a dia ele é o comum, ao levantar e trabalhar, chegar em casa, ter a vida em casa. Mas isso a cada momento está se tornando insuportável para as pessoas, porque as pessoas se tornaram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E o texto que nós acabamos de ler está nos Salmos, e quando nós vamos perceber o livro dos Salmos, ele mostra para nós esses homens que escreveram de uma forma totalmente poética, nos ensinando, porque eles tiveram experiências com Deus. E essas experiências foram baseadas no princípio da lei do Senhor. Se você ler os Salmos, você pode ler também os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todo o princípio do livro de Salmos nós encontramos no Pentateuco, na lei do Senhor. É uma reflexão da lei, agora mostra para a gente a vida, a prática daqueles ensinamentos que foram ensinados. E eles começam então a detalhar a quem Deus é, como eu posso servir a Deus e a minha experiência com Deus. E quando nós olhamos especificamente o Salmo de número 128, ele é um salmo que nós podemos falar que também é um salmo de sabedoria, porque ele traz um princípio básico que se relata em Provérbios, que é o temor ao Senhor. E falar de temor a Deus na nossa sociedade, diante dos ouvidos mundanos, isso é insuportável. Porque essa sociedade não teme a Deus, eles não querem temer, eles querem serem donos dos seus próprios pensamentos. Temer a Deus tornou insuportável dentro da nossa sociedade. Não querem a Deus, negam a Deus. E esse salmo ele vem falar para nós justamente isso. O princípio que vai gerar a nossa felicidade é o temor ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira bênção do Senhor, ela começa no nosso lar. A bênção do Senhor no Salmo 128, ela começa no nosso lar, ele fala, feliz será. Essa ideia de ser feliz será, é que você vai ser pleno, satisfeito, e nós a todo momento estamos buscando essa satisfação, estarmos plenos, e o texto diz que eu vou estar pleno quando eu começar a temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Essa é a ideia que o salmista fala para nós. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o servir ao Senhor, e a ideia de andar nos caminhos de Deus é viver de acordo com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós possamos glorificar a Deus e deleitarmos em Deus. Não existe outra forma de encontrarmos o caminho de Deus a não ser reconhecer quem nós somos e reconhecer quem é o nosso Deus e glorificarmos a Ele. E o salmista entende muito bem isso, mas o tempo que nós vivemos é totalmente contrário a essas coisas. A busca pela felicidade está nos status que a sociedade pode oferecer, e isso destrói as famílias, destrói os nossos relacionamentos. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, quando ele vai falar para nós o que realmente é bom se fazer na vida. Coma, aproveite a vida com a mulher que você ama. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça, porque o resto é passageiro, é vaidade. É isso é o que importa, é isso é o que vai ficar. O segundo aspecto que nós percebemos no texto é que ele vai falar para nós sobre o versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem.
Parece contraditório. Trabalhar e ser feliz. Como eu vou trabalhar e ser feliz? Nós vivemos a expectativa do sextou. Eu só vou ser feliz quando chegar a sexta-feira. Fora da sexta-feira não existe felicidade. Nós vivemos ansiando que chegue a sexta-feira, mas o texto vai falar que em todo momento o meu trabalho ele vai ser abençoado, porque o meu trabalho ele tem o primeiro princípio, que é o temer a Deus e andar com Deus. Então as minhas relações, o meu ambiente de trabalho serão condicionadas ao serviço de Deus, porque eu não vou fazer para o meu patrão apenas, eu não vou fazer para mim mesmo, mas vou fazer para glorificar a Deus. E quando eu faço isso, eu entendo essa satisfação e vou ter satisfação, vou ficar satisfeito em fazer aquilo que chegar às minhas mãos para fazer, porque eu entendo o propósito disso. Isso vai ficar mais evidente quando chegarmos no final do versículo de número 6. Chama a sua atenção ainda, versículo de número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. As bênçãos de Deus, ela começou em um indivíduo que teme ao Senhor. As bênçãos de Deus agora começam a chegar dentro da família desse homem que serve a Deus, dessa mulher que teme ao Senhor. A bênção do Senhor chega dentro dessa casa, porque alguém teme, porque alguém anda nos caminhos do Senhor, e essa bênção chega. O texto fala que essa esposa será abençoada, ela vai estar no interior da sua casa, ela vai cumprir com o seu real propósito de ser uma auxiliadora, acompanhando o seu esposo, sendo fiel na sua relação com o seu esposo. Quando a esposa vai bem em casa, a casa fica harmoniosa. É como se houvesse uma sombra, mas quando a esposa não está bem, o ambiente fica pesado. A gente olha, a gente tenta, o ambiente fica difícil. E o texto diz que essa esposa é uma esposa abençoada, ela é comparada à videira frutífera. Ele usa uma linguagem que agora de Cantares, essa ideia dessa perfeição, dessa harmonia, desse afeto que vai haver entre o casal. Essa aproximação que tem acabado nos nossos dias, já não há mais afeto. Não há mais aproximação, valorização, cultivar bons momentos que nós precisamos ter com o esposo, com a esposa. Precisamos resgatar isso, essa intimidade. Nós podemos ver um contraste que vai falar em Provérbios capítulo 7, de uma mulher que está andando, cirandando de um lugar para um outro, que ela é infiel, que ela é destrutiva, que ela é um terror na sociedade. Mas o homem que teme ao Senhor e cumpre com o seu papel de esposo, amando a sua esposa como Cristo ama a sua esposa, essa mulher será abençoada, ela será próspera, ela será como uma videira frutífera, e não será como a mulher descrita em Provérbios capítulo 7, que anda para um lado e para o outro, levando a destruição, mas levará bênçãos do Senhor. E o texto continua dizendo que esses filhos, os filhos serão abençoados, e eles vão sentar ao redor de uma mesa. A melhor coisa que tem é sentar à mesa em família e relembrar, ver fotografias e lembrar de bons momentos. Mas isso tem se acabado na nossa sociedade. Prova disso, até a arquitetura das casas mudaram. As pessoas estão tentando voltar com aquela ideia de fazer uma mesa grande para comer juntos, mas isso tem se acabado. Na maioria das casas hoje, as casas mais modernas, hoje tem apenas uma bancada que as pessoas fazem suas refeições rápidas, que não tem mais tempo para o diálogo, não tem mais tempo para a conversa, não tem mais tempo para fazer aquilo que Deuteronômio capítulo 6 fala, de sentar e ensinar os filhos os valores de Deus, a lei de Deus. Sentar à mesa, nós podemos dizer que é uma teologia bíblica de ensinar os princípios de Deus, esse momento de partilha, de comunhão, onde nós expressamos a nossa fé. Não apenas ensinar a fé como um castigo, porque às vezes os pais colocam os filhos de castigo lendo a Bíblia. Gera ódio. Ler a Bíblia deve ser algo prazeroso, assim como comer aquilo que você gosta em uma mesa muito farta. Assim deve ser prazeroso quando se abre a Coca-Cola e as pessoas querem tomar. Quando chega
o cheiro do frango, e as pessoas querem se deliciar. Esse prazer deve estar ao ensinar a lei de Deus para os seus filhos ao redor da mesa. Serão abençoados, estarão ali, estarão te acompanhando. Mostra a unidade, mostra a aproximação, mostra envolvimento, porque assim é que a bênção de Deus chega para nós. E o texto continua dizendo, irmãos, versículo de número 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No versículo 4, ele começa o versículo 1 de uma forma geral, dizendo a respeito do temor e do andar. Agora o versículo 4, ele vai fazer uma conclusão, reafirmando essa necessidade que esse homem tem de temer ao Senhor, porque ele será abençoado. Porque ele é abençoado, porque a sua esposa é abençoada, porque os seus filhos são abençoados, porque o seu trabalho é abençoado. E a pergunta é: será que vale a pena temer a Deus? Nós estamos temendo ao Senhor? Nós estamos andando nos caminhos que o Senhor trilhou para nós, preparou para a gente? Como homem, será que nós estamos conduzindo o nosso lar nos princípios verdadeiros de Deus? Quantas famílias têm perdido a ideia do culto doméstico, o momento devocional dentro do lar, a leitura bíblica, o momento de louvor, de uma oração, tem se perdido, e nós começamos a concentrar simplesmente quando nós estamos dentro do templo. Perdemos a prática de levar os valores para além dessas paredes e colocarmos dentro da nossa casa. Porque é através do ouvir, é através da meditação, é através dos relacionamentos que isso vai ser inculcado nas nossas mentes. E isso vai sair da gente tão natural, porque faz parte de quem nós somos. Nós temos o DNA do Evangelho verdadeiro e genuíno. Primeiro aspecto do texto, ele fala que o meu lar será abençoado quando eu começar a temer ao Senhor. O segundo aspecto do texto é que a comunidade também será abençoada. Acompanhe comigo o versículo de número 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Versículo 6: e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Quando a minha casa está em paz, quando eu estou cumprindo o meu papel de esposo, a minha esposa está cumprindo o seu papel de esposa, os meus filhos sendo obedientes, a minha família é uma família abençoada. Consequentemente, a sociedade também será abençoada. Paz para o homem, paz para a sua família e paz para a comunidade. Quando nós começamos a conversar com as pessoas, eu também sou professor. Quando eu começo a perceber algo diferente em um aluno, começo a conversar, vejo indisciplina, chamo a família para conversar, eu logo percebo, algo está errado naquela casa. O filho demonstra isso. Às vezes o aluno é tranquilo, de repente ele começa a ficar agitado, começa a bater, começa a fazer várias coisas que fogem do normal. Eu já sei, algo está acontecendo dentro daquele lar. Algo não vai bem. Fugiu do normal. E consequentemente, aquela família que está mal leva o problema para o ambiente escolar, que afeta outras pessoas. Percebe, irmãos, que quando nós temos um problema, ele vai afetando outras pessoas, mas quando a minha família é uma família abençoada, quando eu cultivo os princípios de Deus dentro do meu lar, o meu lar é abençoado, e aonde eu for, os meus filhos são abençoados e se transformam em luz e sal para aquele ambiente. E assim nós podemos dar inúmeros exemplos. Se você é uma pessoa abençoada, a polícia não vai ter que ir lá na sua casa. Você não vai ser um mau pagador, vai cumprir com as suas responsabilidades, a sociedade será beneficiada, porque você é um servo do Senhor verdadeiramente. E esse é o nosso chamado. A minha família é chamada para abençoar outras famílias, e para abençoar esse bairro, para abençoar a igreja e para abençoar a nação. A paz sobre Israel estava condicionada à paz dentro de um lar. Começava em uma pequena família e ia semeando, espalhando nos outros lares. O que você tem espalhado na sua casa?
Eu gosto muito de um poema de uma mulher chamada Cora Coralina. Ela fala, tem um poema dela assim: faz da tua casa uma festa. Dance, cante, escute música. Depois ela fala: faz da tua casa um templo, faça orações, medite, agradeça. Faz da tua casa uma escola, lê, estude, aprenda, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpe, arrume, organize, vende algumas coisas. Faz da tua casa um restaurante, cozinhe, crie novos sabores. E por fim ela fala: faz da tua casa um lugar criativo de amor. A pergunta é: o que nós estamos fazendo da nossa casa? Um lugar de derrota? Um lugar de maldição? Um lugar onde não há respeito? Um lugar onde não há responsabilidade? Um lugar onde não há integridade? Onde não há compromisso com a palavra de Deus? Onde não tem temor? Onde não há pessoas que andam com Jesus? Faz o teu lar casa de Deus. Faz o teu coração um lugar de expressar o amor de Deus. Primeiro para os seus, depois para os outros. Porque assim haverá paz sobre nós. O Senhor te chama, mas nós precisamos temer ao Senhor para que a felicidade chegue no nosso coração. O mundo vive nessa busca por felicidade. E o texto fala que é bem-aventurado, que é feliz, aquele que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. Essa é a condição. A proposta que Satanás fez é: sereis como Deus. A proposta de Deus para nós é que nós devemos temer a Ele e andar nos seus caminhos. Essa é a proposta verdadeira para que a felicidade chegue no nosso lar. Por isso convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Ó Deus, em um tempo tão difícil, onde os valores estão sendo destruídos, ó Pai, nós levantamos e queremos dizer que a nossa casa venha a ser uma casa de bênção, que a nossa casa venha a ser um lar frutífero, ó Deus. Que os homens, ó Pai, da nossa igreja venham temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, que as mulheres possam ser abençoadas, que os filhos possam ser abençoados, que a paz do Senhor reine neste lugar, ó Deus, para que possamos servir ao Senhor verdadeiramente, ó Pai. Que o nosso ambiente seja um ambiente transformador e gerador de vida, para que as pessoas possam ver a luz do Senhor, que possamos ser esse instrumento, ó Pai, da paz do Senhor sobre este lugar, e que a nossa casa seja do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe.